E aí, pessoas, tudo bom? Espero que vocês estejam bem. Agora nós vamos dar aqui a sequência no nosso ano, né? Dar sequência aqui no nosso conteúdo com a aula de meiose. Então nós estamos continuando o ciclo celular que nós falamos já na semana passada. Então lembra, o ciclo celular é o período de vida útil da célula e tudo mais. Eu posso dividir esse ciclo em períodos de intérfase e períodos de divisão. Né? Nós vimos o que acontece no período de intérfase, quando a célula está metabolicamente ativa, está fazendo o que ela tem que fazer, e aí no final da intérfase ela recebe os sinais de divisão, se prepara e entra num período divisório. Aí nós vimos a primeira das divisões, que foi a mitose. Beleza? Falamos que as células que fazem a mitose são as células somáticas. Exato. Muito bom. Aí agora nós vamos entrar e falar da meiose, tá? Gente, é tão importante quanto agora nós terminarmos essa parte do ciclo celular é que com essa aula de meiose nós terminamos a biologia celular, tá? Então nós acabamos essa frente aqui da biologia, falamos sobre tudo que precisava ser dito a respeito de biologia celular e hoje a gente vai encerrar com a última divisão que nós temos. Antes de começar propriamente, eu só queria dar uns 20 centavos a respeito da meiose, que é o seguinte, a meiose ela é um processo de divisão celular absurdamente importante, tá? Mas é um processo que a incidência dela em perguntas é muito baixa, tá? A incidência das perguntas da meiose ela é muito baixa, tanto que nos anos anteriores eu meio que passava a meiose por cima. Por quê? Nós vamos ver que a meiose ela tem 13 etapas. 13. Então é muita etapa, é muito nome e acabava podendo confundir os alunos. Então vai confundir falando sobre uma coisa que praticamente não cai. Então vocês têm que ter isso na cabeça, tá? Nós estamos no cursinho. Então o cursinho nós precisamos preparar vocês para a prova, tá? Para aquela prova. A meiose é importante a gente saber a importância biológica dela? Claro que é. Mas vocês também precisam ter na cabeça que a incidência desse processo não é tão grande assim. Se os vestibulares perguntarem sobre meiose, eles não vão fazer perguntas como, por exemplo, defina a metáfase 2, defina a anáfase 2. A meiose pode ser cobrada tendo em vista 3 pontos específicos. Tá? Então, se vocês ficarem bem atentos em 3 pontos específicos que eu vou comentar durante a aula da meiose, eu acho que vocês vão conseguir responder quase todas as perguntas que vierem. Beleza? Bom, então aqui nós já vemos que a meiose eu trato ela como um símbolo diferente. A mitose eu colocava o E fatorial, por ser um processo equacional. Aqui na meiose eu coloco o R fatorial. Por quê? Porque eu estou falando de um processo reducional. A mitose era equacional por quê? Porque eu equacionava o número de cromossomos, né? Eu duplicava para depois dividir por 2 e manter aquele número igual. Aqui é reducional por quê? Porque eu vou de fato cortar o número cromossômico, eu vou reduzir esse número de cromossomos. Então a gente já precisa saber que no final desta divisão eu vou ter células que não têm mais o mesmo número ou a mesma quantidade de material genético das células anteriores, tá? Então não vou produzir células iguais. Beleza? Bom, então, quem faz meiose? Nós vimos na aula de mitose que as células somáticas passam por aquele processo. E aí, a meiose ela é restrita aos tipos celulares que nós chamamos de células gaméticas, tá? Ou células ainda escrevam aí gonadais. Ou seja, então todo o seu corpo faz mitose, as suas gônadas fazem meiose. Tá? O testículo no caso do homem, o ovário no caso da mulher. Então são essas as regiões que passam pelo processo de meiose. Ok? Na meiose então nós vamos ter uma célula mãe dando origem a 4 células filhas. Aqui também é uma diferença interessante. Na mitose eu tinha uma célula mãe, originando 2 células filhas com o mesmo DNA. Na meiose eu tenho uma célula mãe, originando 4 células filhas
E cada uma dessas 4 células filhas vai ter metade do DNA quando comparado aqui com a célula mãe. Ok? Uma divisão interessante para nós. Função da meiose, tá? E aqui é o primeiro ponto que vocês têm que guardar, tá? O primeiro dos 3 pontos importantes da meiose que vocês não podem esquecer é o fato de ser através dela que nós produzimos gametas, certo? Através da meiose que ocorre a produção de gametas, tanto os espermatozoides quanto os óvulos. Isso é o que vocês têm obrigatoriamente que ter noção. Eu coloquei aqui um segundo ponto que não é tão importante assim, pelo menos a nível de vestibular, que é através da meiose que você tem a produção de esporos nas plantas, tá? Isso eu vou comentar bastante com vocês quando nós falarmos de botânica, mas já tenham em mente. Não esqueçam em hipótese alguma que através da meiose produzem gametas e deixa guardado aí na cabecinha, se possível, que a produção de esporos também vai se dar por esse processo. Beleza? Detalhe, a minha meiose aqui ela vai ser composta por 2 etapas, meiose 1 e meiose 2. É uma outra diferença também que nós temos com relação à mitose. A mitose era uma paulada só, né? Era uma etapa só, então eu fazia prófase, metáfase, anáfase, telófase e beleza, acabou a divisão. Na minha meiose não, eu vou ter um processo que a gente chama de meiose 1, então uma primeira divisão. Depois eu vou ter um outro processo que chama meiose 2, ou seja, uma outra divisão, e aí sim eu tenho o término do meu processo meiótico. Beleza? Então não é mais uma etapa, agora nós temos 2. As fases elas não vão mudar, tá? Então as fases continuam sendo prófase, metáfase, anáfase e telófase. Mas como eu tenho meiose 1 e 2, eu vou ter prófases 1 e 2, vou ter metáfases 1 e 2, anáfases 1 e 2, telófases 1 e 2. Então, para cada uma das minhas meioses, eu vou ter uma fase de prófase, uma fase de metáfase, uma fase de anáfase e uma fase de telófase. Professor, o que eu preciso saber com relação a essas fases? Vai mudar muita coisa com relação à mitose? Então, a essência não. Ok? Então, por exemplo, o que a prófase da meiose vai acontecer? O que vai acontecer na prófase da meiose? Bom, os mesmos processos da prófase da mitose. Então, qual que era a essência da prófase mitótica? A essência da prófase mitótica é você condensar o material genético e perder a estrutura nuclear. Na meiose, isso vai acontecer também, tá? Então, as prófases da meiose, elas também vão consistir desses fenômenos. Eu também vou condensar o meu material genético, eu também vou perder a minha estrutura do núcleo. Só que, aqui eu vou ter 2 eventos que são interessantes. Só que o princípio é o mesmo. Na metáfase, a metáfase eu terminava de condensar esses meus cromossomos e eu colocava todos eles na região equatorial da célula na mitose, lembra? Sim. Na metáfase da meiose, isso também vai acontecer. Esses meus cromossomos também vão ser posicionados na minha região equatorial. A anáfase era o que? Era a separação das cromátides, não é? Beleza, aqui na anáfase da meiose eu também vou ter uma separação. Só que eu vou separar algo diferente. Não vou separar mais o cromossomo na metade. A gente vai ver depois. E a telófase eu tinha marcado para vocês que era uma prófase ao contrário, né, o inverso da prófase. Então, na telófase da meiose, eu também vou ter mantido essas características de descondensação dos cromossomos e a volta da estrutura nuclear, tá? Então, se vocês guardaram, se vocês sabem o que acontece nas etapas da mitose, saibam que o princípio na meiose é o mesmo. Então, muitas das coisas vão ser mantidas. Agora, em algumas etapas da meiose, vai acontecer um negocinho a mais, vai acontecer um negocinho a menos, e aí é o que nós vamos comentar agora. Beleza? Bom, então aqui um esqueminha para vocês verem como que funciona então todo o meu processo meiótico. Lembra, eu estou partindo de uma célula mãe e estou chegando aqui com 4 células filhas. Diferenças, percebam que aqui nessa minha célula mãe eu tenho 4 cromatinas, né? Eu tenho 4 cromossomos, e cada uma dessas minhas células filhas tem somente 2. Então eu estou partindo de uma célula mãe
estou gerando 4 células filhas e cada uma dessas células filhas está com metade dos cromossomos em relação ao que a célula mãe tinha, certo? Então aqui eu vou ter 4 gametas, vou ter 4 espermatozoides, vou ter 4 óvulos, dependendo do sexo biológico do indivíduo que eu estou falando. Agora, como que vai funcionar nesse meio de campo? Eu vou ter então uma primeira etapa de meiose 1 e eu vou ter uma segunda etapa de meiose 2. Percebam, na meiose 1, essa minha célula mãe vai originar 2 células filhas, já com metade do material genético. Percebam? Então, ó, eu estou partindo dessa célula mãe e eu estou chegando em 2 células filhas, cada uma com metade do material genético. Beleza, essa é a meiose 1. Na meiose 2, cada uma dessas células filhas vai originar 2 novas células filhas, agora com o mesmo número de DNA. Perceberam? Ó, aqui eu tinha 2 cromossomos, ali eu vou ter 2 cromossomos também. Tá? Aqui duplicados, aqui já sem a duplicação. Então a minha meiose 1, produção de 2 células filhas, já com a quantidade de DNA pela metade. A meiose 2, a partir dessas 2 células filhas, eu vou produzir 2 novas células filhas com a mesma quantidade de DNA. Então perceba, eu vou reduzir o meu material genético na meiose 1 e eu vou manter o meu material genético na meiose 2. Beleza? Ó, então vamos entrar agora nas fases. Meiose 1, prófase 1. Então começamos esta minha primeira divisão aqui. Começamos esse período que vai me terminar com 2 células filhas, cada uma com metade do material genético. Beleza. Então a prófase 1 é a etapa mais longa do processo. Tá? É a fase que demora mais e é a fase que acontece mais coisas. Coloquei aqui para vocês acontecimentos iguais aos da prófase da mitose. Então, como eu já falei, entendam que não está escrito, mas na prófase 1 da meiose 1 eu tenho a condensação dos cromossomos e eu tenho a perda da estrutura nuclear. Então isso está acontecendo ali também. Só que eu consigo dividir essa prófase 1 em 5 etapas diferentes. Ah, professor, mais 5 nomes? Sim. Só que aí eu quero que vocês entendam uma coisa. Qual que é o único motivo da gente precisar saber esses 5 nomes? É por essa etapa aqui, cara. É pela etapa de paquíteno. No paquíteno vai acontecer a permutação ou crossing over. E é por isso que a gente fala das 5 divisões da prófase. 98% das vezes que o vestibular pede exercícios de meiose é com relação ao crossing over. Porque é somente aqui que eu vou ter esse meu evento. Então, ó, eu tenho a primeira etapa, que é a etapa do leptóteno. Esses meus cromossomos começam a se condensar. Beleza. Passo para o zigóteno. No zigóteno eu vou emparelhar os cromossomos homólogos. Lembra o que são os cromossomos homólogos? São os cromossomos dos parizinhos. Né? Nós temos 46 cromossomos divididos em 23 pares. Então, cada par de cromossomos eu vou colocar um do lado do outro. Eu vou colocar os cromossomos do par um do lado do outro para ir no paquíteno acontecer esse crossing over ou essa permutação. Que é o que? Eu vou pegar esses meus cromossomos homólogos que estão emparelhados e eu vou fazer eles trocarem um pedacinho. Tá? Eles vão trocar uma parte da sua sequência de bases nitrogenadas. Por que isso é importante? A gente já vai ver. Depois que eu realizei essa troca, eu separo esses meus cromossomos homólogos, ou seja, eu desemparelho, e aí tem a diacinese, que é quando eu começo a movimentá-los para a região equatorial, porque na metáfase eles vão precisar estar lá no meio, ok? Então, além de eu perder a estrutura nuclear na célula, na minha prófase, condenso os meus cromossomos, emparelho os cromossomos dos pares, faço o crossing over, ou seja, troco um pedacinho entre eles, separo eles depois da troca e começo a movimentar eles para a região central da célula. Ok? Então aqui nós temos a prófase.
tá? Um quadrinho para vocês verem. Na prófase, eu estou condensando esses meus cromossomos leptóteno. Os cromossomos homólogos, olha só, eu vou colocá-los próximos uns aos outros. Beleza? Então eu vou emparelhá-los. No paquíteno, eu vou ter uma troca. Depois que eu termino de emparelhar, olha só, eu vou ter aqui o cromossomo azul e o cromossomo vermelho trocando um pedacinho. Certo? Um pedacinho do vermelho vai para o azul e um pedacinho do azul vai para o vermelho. Depois disso, esses dois cromossomos vão se separar. E aí agora eu vou ter um cromossomo azul com a pontinha vermelha e eu vou ter um cromossomo vermelho com a pontinha azul. Por que que é importante a gente entender isso acontecer? Porque é através da meiose que nós temos a tal da variabilidade genética. Eu estou produzindo aqui células com um material genético diferente. Ah, professor, mas é só um pedaço. Sim, mas é só um pedaço em cada um dos meus cromossomos. Então eu vou originar mudanças em todos os meus cromossomos em uma pequena parte. É isso que já dá a nossa diferença com relação aos nossos pais e tudo mais. Ué, os cromossomos vêm deles? Sim, os cromossomos do espermatozoide são os cromossomos do meu pai, só que cada um daqueles cromossomos é diferente porque eles trocaram uma partezinha, certo? Então essa é a ideia do crossing over. Eu emparelho os cromossomos, eu troco um pedaço para que no meu gameta eu tenha um cromossomo que não é exatamente igual ao meu. É igual em muitas partes? É igual em muitas partes, por isso que nós lembramos os nossos pais. Mas em um pedaço eles são diferentes. Beleza? Então tá aqui. O crossing over é o segundo ponto que vocês não podem esquecer da meiose. Tá? É na meiose que ocorre isso daqui. Tá? Isso é que traz boa parte das perguntas de vestibular que ainda cobram meiose. É com relação a esse processo aqui. Certo? Então, terminamos a prófase e agora nós vamos para a metáfase. Bom, metáfase na mitose, eu colocava os meus cromossomos na região equatorial da célula. Na metáfase 1 da meiose 1, eu vou colocar os cromossomos na região central da célula também, sem novidade nenhuma. E aí esses meus cromossomos homólogos, eles vão parear. Como assim? Bom, esses meus dois cromossomos que acabaram de trocar, percebam aqui, a partezinha preta e a partezinha cinza, bom, se eles fizeram um crossing over, eles são cromossomos homólogos. Então, eles vão ficar um de frente para o outro. Aqui, um de frente para o outro. Percebam que já são diferentes em estrutura. Mas então, esses meus cromossomos homólogos ficam pareados e na parte central da minha célula. Ok? Depois disso, eu vou para a anáfase. Lembra o que é a anáfase da mitose? Eu separo as cromátides. Então, na anáfase da mitose, o que ia acontecer? Eu ia pegar metade desse cromossomo cinza e ir para um lado, metade do cromossomo cinza e ir para o outro. Metade do cromossomo preto e ir para um lado, metade do cromossomo preto e ir para o outro. Na anáfase da meiose, olha só, eu vou empurrar o cromossomo inteiro. Então eu vou separar os cromossomos homólogos. Então, um cromossomo do par vem para um lado, um cromossomo do par vai para o outro. Um cromossomo do par vem para um lado, um cromossomo do par vem para o outro. Esse cromossomo preto vai ficar nessa célula aqui, o cinza vai ficar nessa célula aqui. Só que eles não são iguais às minhas, por quê? Porque aconteceu a troca do material aqui no meio. Beleza? Então a anáfase separa os cromossomos, não separo mais as cromátides. E é isso que vai fazer o meu número a minha quantidade de DNA diminuir. Porque percebam, antes eu tinha o que? Eu tinha uma célula aqui com 4 cromossomos, não tinha? Hora que eu mando um cromossomo do par para cada lado, desse lado da célula eu vou ficar com 2. Desse lado da célula eu vou ficar com 2. Então eu realizei a redução da quantidade de DNA. Ok? Depois que eu termino de puxar os cromossomos homólogos, eu saio da anáfase e vou para a telófase. De novo, telófase, prófase ao contrário. Então esses meus cromossomos aqui eles vão ser descondensados
E aí eu vou ter a criação de uma nova estrutura nuclear em cada um dos polos. Ó, 2 cromossomos desse lado, 2 cromossomos desse lado. Então eu saí de uma célula que tinha esses 4 e eu estou gerando 2 células, cada uma delas com 2 cromossomos. Tá? Então fiz a redução, fiz o corte na quantidade do meu material genético. Tá? Passado por isso, eu vou para a minha meiose 2. Então, ó, fiz todo esse meu processo e já gerei 2 células filhas com metade do material. Isso estava no nosso primeiro esquema. Agora o que eu preciso fazer? Eu preciso pegar cada uma dessas 2 células filhas. Então vou pegar essa célula aqui e dela gerar 2 outras. Vou pegar essa célula aqui e dela gerar 2 outras. Só que com 2 cromossomos. Então, ó, essa minha célula com 2 cromossomos vai gerar 2 células com 2 cromossomos. Essa minha célula, que também tem 2, vai gerar 2 novas com 2 também. Professor, a gente vai precisar ver de fato as 4 etapas de novo? Eu não acho que seja necessário. Por quê? Porque a gente pode fazer uma associação que a meiose 2 ela é uma mitose. Só que ela é uma mitose na minha célula que tem metade do meu DNA. Que? Ó, na mitose normal, a minha célula de 46 cromossomos originava 2 células de 46 cromossomos. Na meiose 2, eu vou ter uma célula com 24 cromossomos, porque eu cortei na metade, originando 2 células com 23 cromossomos, gerando 2 células que também têm 23 cromossomos. Então, estou fazendo um processo de divisão, mantendo a quantidade de DNA. Então, a meiose 2 é uma mitose na célula com metade do material genético. Prófase 2, olha só, lembra que eu saí de uma célula com 4 cromossomos. Fiz todo o processo da meiose 1, cheguei em 2 células com 2 cromossomos. Maravilha. Vou começar o meu processo de meiose 2. Prófase 2. Condenso esses meus cromossomos, perco a estrutura do núcleo. Boa. Metáfase 2. Coloco esses meus cromossomos na região equatorial da célula. Maravilha. Anáfase 2. Separo as cromatinas dos cromossomos. Telófase 2 é a prófase 2 ao contrário. Então eu descondenso os cromossomos e volto com a estrutura do núcleo. Sim. Faço a citocinese. Tenho 2 células novas, percebam, com um cromossomo vermelho, um cromossomo azul. Um cromossomo vermelho, um cromossomo azul, igual você tinha anteriormente. Tá? Então a meiose 2 é uma mitose na minha célula com 23 cromossomos. Beleza? Gente, é isso então. Tá? Façam os exercícios. Qualquer dúvida eu estou à disposição, vocês podem me perguntar. E, como eu falei, nós terminamos aqui a biologia celular. Falamos desde os compostos até os tipos de célula, falamos sobre todas as estruturas celulares e falamos sobre o ciclo, tá? Que é o período de vida da célula. Aqui nós encerramos a parte da citologia, agora nós vamos entrar em recesso. A partir da volta do recesso, nós já voltamos com o pé na porta falando de genética. Beleza? Então, um beijo a todos, bom recesso e qualquer coisa eu estou disponível. Tchau, tchau.